Nós temos iniciamos semana passada, né? Essa série falando sobre os heróis da fé. Semana passada falamos sobre Abel, eu contei alguns testemunhos, e o objetivo é justamente esse, é que eu e você possamos a cada dia crescermos mais na fé, alcançar níveis superiores, para vivermos algo que nós ainda não vivemos, e eu tenho certeza que como a fé é algo progressivo, a cada culto nós vamos crescer um pouquinho mais. A cada culto nós vamos sair daqui sabendo que eu posso dar um passo a mais do que eu já tenho dado até aqui. É importante nós termos o nosso coração assim, curioso, pelo menos curioso, para saber, meu Deus, 10 personagens nessa galeria de heróis da fé, o teu Espírito colocou, que o escritor colocasse esses 10 personagens de tantos outros, certamente, porque Deus tem algo para falar conosco através da vida desses homens e mulheres. Então eu convido você já a abrir em Hebreus capítulo 11, nós falamos semana passada sobre Abel, e hoje nós vamos falar sobre Enoque. Talvez tem gente aqui que nunca ouviu falar o nome Enoque, mas eu quero dizer que para você que Enoque vai nos ensinar muito essa noite, muito essa noite. Hebreus capítulo 11, 5 e 6, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Olha que interessante, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé, diga sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Enoque foi transladado para não ver a morte. Interessante que me parece aqui que a morte é uma pessoa, parece. Eu tenho para mim que sim. E a Bíblia vai nos dizer alguns outros versículos que dá essa conotação. Olha só, você já viu talvez alguns vídeos, as pessoas, parece que nós vemos a morte quando ela está chegando. Por isso que Paulo falou para a morte assim: ei morte, aonde está a sua vitória? Ei morte, aonde está o seu aguilhão? Porque parece que a morte é um inimigo que nós vamos vencê-lo, porque a Bíblia diz isso, que ele é o último a ser vencido. E a Bíblia diz que Deus poupou Enoque de não ver a morte. Tem alguns vídeos que parece que a pessoa, quando vai filmando os últimos momentos de vida dela, não sei se vocês já perceberam, parece que a pessoa está vendo algo. E eu falo, meu Deus, olha, e a morte chega na pessoa, daqui a pouquinho é ceifada. A Bíblia diz que ele não foi achado. Se ele não foi achado, é porque alguém procurou. E que ele deu testemunho que agradara a Deus. E na sequência assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diga assim, eu quero agradar a Deus. Ah, mas diga de coração, de coração. Eu quero agradar a Deus. De 10 heróis e heroínas relatados nessa galeria, Enoque é o segundo em uma ordem cronológica. E é importante entendermos que a Bíblia nos vai falar que existe 2 Enoques. E eu quero trabalhar um pouco sobre isso essa noite também. Abra sua Bíblia em Gênesis do capítulo 5. E é bem provável que aqui no nosso meio eu esteja falando para 2 tipos de Enoque. E vamos ver o que Deus tem a falar conosco através desses textos. Gênesis, no capítulo 5,
do 18 ao 24. Olha o que a Bíblia nos fala. Viveu Jarede 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jarede, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jarede 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Agora, volta um capítulo aí. Volta aí no capítulo 4 e o versículo 17. Diz assim: conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu, e teve a Enoque. Diga Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, Enoque. A primeira cidade construída no mundo teve o nome de Enoque. Um Enoque é da linhagem de Sete, a qual Jarede é seu descendente. Sete é a semente substitutiva de Abel. Lembra que quinta-feira passada nós falamos que Caim matou Abel e contamos a história e trouxemos um aprendizado disso para a nossa fé? Sobre a oferta de Abel? Estão lembrados? Diga amém, por favor. Então, olha só. Então, Caim matou Abel e Deus dá a Adão e Eva Sete. O Enoque que está na galeria da fé é o Enoque da genealogia de Sete. Mas antes que esse Enoque nascesse, nasceu outro. O Enoque primeiro, que esse Enoque, não veio da linhagem de Sete, mas veio da linhagem de Caim. Estão me entendendo? Diga amém. Nós estamos falando de dois Enoque aqui. Um Enoque, descendente de Caim. Caim matou Abel. E nós estamos falando de um Enoque, que depois que Abel morreu, Adão e Eva geraram outro filho e deram o nome dele de Sete. E aí você vai ver, na continuação aqui do capítulo 5, você vai ver que chegou uma hora que fala sobre Jarede, que é o pai de Enoque. E Enoque é o pai de Matusalém, é o homem que mais viveu neste mundo. Então vamos começar com o seguinte, precisamos entender. Enoque significa separado, consagrado. Diga comigo, separado, consagrado. Jarede, ao gerar Enoque, ele está dizendo: este meu filho, Jarede, ao gerar Enoque, está dizendo assim: este meu filho, ele é separado para algo. Existe um propósito sobre a vida dele. Ele é separado para uma missão. E a pergunta é essa: qual é a missão? Qual é o propósito? Porque tanto para os bons quanto para os ruins, todos têm uma missão. Seja os filhos das trevas ou os filhos da luz, todos têm um propósito. E é muito importante ressaltar, porque a Bíblia diz em Lucas 16:8 que os filhos das trevas são mais zelosos do que os filhos da luz. Diante disso eu faço a pergunta: qual é a missão que você tem? Qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Depois, em Gênesis 4:16, depois que Caim é expulso do jardim, daquela região do Éden, não exatamente dentro do jardim, mas na região do Éden, depois que ele mata Abel, e Deus pergunta para ele aonde está o seu irmão, e ele dá uma resposta mal criada para Deus, falando para Deus: por acaso eu sou o tutor do meu irmão, sou eu que guardo ele? E Deus ali fala que a terra está clamando, o sangue de Abel está clamando por justiça. E Deus dá ali uma sentença para Abel, nós falamos isso quinta-feira passada, e Abel sai errante.
uma das sentenças que Deus deu, falou assim, você vai sair por este mundo errante. E ele sai, mas ele encontra uma mulher aí. E a Bíblia diz que essa mulher concede um filho. E ele põe o nome deste filho, Enoque. O Caim também está dizendo, este é consagrado, separado. E eu pergunto, Caim põe o nome do filho, olha, esse é de Enoque, dizendo, esse cara é consagrado, esse menino é separado, mas separado para quê? Consagrado ao quê? E o próprio Caim relata o propósito desse menino. Qual era a missão deste menino? Ele vai dizer que esse menino, a missão desse menino, o propósito desse menino está relacionado à construção, à habitação terrena. Seu pai está dizendo, meu filho tem uma missão, tem um propósito, e a sua missão, o seu propósito é aqui na terra. Estão me entendendo? Diga amém. Porque Caim constrói uma cidade, e põe o nome nessa cidade de Enoque. Porém, o segundo Enoque, o descendente de Sete, não tem cidade com o nome dele. Não tem uma missão na terra. Aí Deus olha dos céus e diz assim, já que o primeiro Enoque decidiu focar os seus planos em coisas terrenas, ele olha para o segundo Enoque e diz, vem, eu construí uma cidade aqui no céu para você. Vem, Enoque, vem andar comigo. Alguns Enoques estão preocupados em viver aqui, enquanto outros estão almejando morar lá com ele, na Jerusalém celestial. E eu pergunto, qual é a sua missão? Para que você foi separado? Enquanto um Enoque estava focado na missão terrena, em cidades terrenas, Deus olha para o outro e fala assim, ei, vem morar comigo aqui. Vem morar comigo aqui nas mansões celestiais. O primeiro Enoque recebe uma cidade com o seu nome. Já o segundo, Deus o chama para morar com ele. Oh, meu Deus do céu. Eu fico encantado com isso, gente. Um Enoque é carnal, o outro é espiritual. Para um Enoque carnal, andar com Deus nunca será importante. Sempre a cidade será o mais importante. Por isso, entenda isso. Para as pessoas carnais, por isso que eu falei que talvez eu esteja falando aqui para dois tipos de Enoque. Para as pessoas carnais, andar com Deus nunca vai ser importante. A prioridade é a cidade, coisas aqui da terra. Eu gosto que quando Deus chama Abraão, ele vai testar Abraão. Ele vai dizer assim, o que é o mais importante para você, Abraão? Como nós sabemos disso? Como nós podemos fazer essa leitura? Porque quando Deus diz para Abraão, ele diz assim, ó, sai da cidade, sai da terra do seu pai, sai da casa do seu pai, sai da cidade do seu pai e vem andar comigo. Ele não falou para onde ir, ele falou, vem andar comigo. E o segundo Enoque tem algumas atitudes que nos chamam a atenção. A Bíblia diz que Enoque, o segundo, andou com Deus. Diga, andou com Deus. Andou com Deus. Eu fui pensando, meu Deus, andou com Deus, caminhou com Deus. Eu preguei domingo passado sobre 3 tipos de viajante. Quem esteve aqui lembra. Eu disse que o primeiro viajante são aqueles que estão nessa terra, caminhando nessa terra, andando nessa terra. Mas decidiram andar sem Deus. Já tomaram essa decisão? Não querem Deus. Os segundos viajantes que estão por aqui, caminhando por essa terra, decidiram andar com Deus. Tomaram essa decisão. Quero Deus comigo. Mas tem o terceiro grupo de viajantes que pensam que estão andando com Jesus, que estão andando com Deus. E isso é um perigo. Precisamos ficar atentos. Muita gente vai andar na religião, mas não vai andar com Deus. Eu vou repetir. Muita gente está andando na religião, pensando que estão andando com Jesus, com Deus. Vai andar nos preceitos litúrgicos de um culto, vai estar preocupado com tantas coisas, mas não estão andando com Deus. Porque para andar com Deus é preciso renunciar, diga renunciar.
Então presta atenção nisso. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 16, 24, aos seus discípulos: se quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo. Começa por aí, primeiro passo. Renuncie a si mesmo. Tome para si a sua cruz e siga-me. Andar com Deus não é adicionar nada, irmão. Andar com Deus é tirar alguma coisa, é subtrair. Às vezes nós achamos que andar com Deus é somar, não. Na verdade, com Deus, a chamada de Deus é sempre subtrair. Fugiu a palavra aqui de novo, me perdoe. Renuncie a si mesmo. Renunciar não é somar. Renunciar é tirar. É subtrair. Sempre vamos ter que tirar alguma coisa para andar com Deus. Tem que tirar a sandália dos pés. Tirar o orgulho, tirar a soberba, tirar a prepotência. Quer andar com Deus? Renuncie. Aí você vai andar com Deus. E renunciar não é fácil. Quando um jovem, a Bíblia nos fala que quando um jovem rico, em Mateus 19, chega diante de Jesus e fala para Jesus: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre os 10 mandamentos. E ele fala: eu tenho desde criança seguido tudo isso. Eu sigo a lei na risca. Porém Jesus fala para ele assim: te falta algo. Vende tudo o que você tem e vem andar comigo. E aí ele não quis. Jesus está dizendo: anda comigo porque eu quero te fazer um segundo Enoque. Porque você está com a mentalidade do primeiro Enoque. Jesus está dizendo isso para aquele jovem. Você está preocupado com a lei, está preocupado com a cidade, está preocupado com o dinheiro. Eu quero te fazer o segundo Enoque. Renuncie e vem andar comigo. Mas ele não quis, porque renunciar não é fácil. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? Precisamos entender algo definitivamente: andar com Deus não é um meio, é o fim. Andar com Deus não é um meio para receber cura. Andar com Deus não é um meio para receber uma vitória. Andar com Deus não significa que é um meio para que eu tenha um bom emprego. Andar com Deus não significa ganhar muito dinheiro, não. Não é um meio para isso. Eu vou andar com Deus para que eu seja bem sucedido. O objetivo nunca pode ser esse, porque esse objetivo é um objetivo terreno. Então andar com Deus não pode ter esse propósito: eu vou andar com Deus por causa disso. Não. Andar com Deus não pode ser um meio. Sabe, por isso que quando as pessoas olham para você que decidiu andar com Deus, vão dizer assim: nossa, você é crente, mas está passando por uma luta dessas? Quem já ouviu isso? A gente ouve isso. Você é crente, mas tá... Eu lembro que uma vez eu perdi muito dinheiro, irmãos, no ano de 2000. Foram perdas terríveis. E eu prestava serviço para uma empresa aqui em Mauá, uma empresa multinacional. E tinha um gerente lá que ele ficava olhando a nós crescermos. E nós fomos crescendo. E Deus foi nos abençoando. E cada dia nós tínhamos mais caminhão, e Deus foi nos abençoando. E aquilo chamou a atenção dele. Porém, eu sempre dizia: olha, é Deus. Os outros que prestavam o mesmo serviço que nós, não cresciam. E eles também nos questionavam: como é que você faz? Eu estou aqui, trabalho onde você trabalha, eu estou aqui, faço o que você faz. Eu estou aqui no mesmo tipo de prestação de serviço que você presta. Por que você está indo para frente e eu não vejo isso? Eu falei assim: porque tem um Deus que cuida de mim. Então entenda isso. Mas, quando nós começamos a passar por uma prova de perdas, as pessoas começavam a perguntar. Esse mesmo camarada, esse mesmo gerente, teve a petulância de dizer para mim assim: eu sei que você serve o seu Deus, mas eu tenho lá perto da minha casa, aonde eu vou, um homem que, se você quiser, eu posso chamar ele aqui para ele dar uns passes aí nos seus caminhão aí. O sangue de Jesus tem poder. Mas que vontade de pegar ele pelo pescoço. Mas que a gente não pode, a gente é crente. Você é crente e está passando por uma luta dessas?
Mas eu dizia a ele, não importa a luta, o que importa é que eu estou andando com ele. Eu falei, não importa se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo, o importa é que eu estou caminhando com ele todo dia. O importa é que eu estou confiando nele e andar com ele, é isso, não importa a luta. Mas você está sofrendo uma enfermidade, não importa, eu estou caminhando com ele. Mas você está desempregado, não importa, mas eu estou caminhando com ele. Ah, mas você está passando um problema em família, não importa, eu continuo caminhando com ele. Porque caminhar com ele não é um meio para que eu possa ter coisas boas aqui nessa terra. Caminhar com ele é renunciar. Estão me entendendo? Digam amém, por favor. Porque, na verdade, quando nós estamos indo para o trabalho, nós não estamos indo só para o trabalho, nós estamos indo caminhar com ele. Quando você está indo para a escola, você não está indo para a escola por ir para a escola, você está caminhando com ele, e ele vai te usar no trabalho, ele vai te usar na escola, ele vai te usar na padaria, ele vai te usar no mercado, ele vai te usar porque você está caminhando com ele, ele vai te ensinando. Então, caminhar com ele não é um meio. Tem que deixar coisas para trás, porque caminhar com ele requer renúncia. Tem que ser ele o primeiro plano. A Bíblia nos fala que em Lucas, eu quero ilustrar isso, em Lucas no capítulo 5, versículo 11, vai dizer que quando Pedro faz aquela pesca e ganha muito dinheiro, pode dizer assim, que o barco encheu, quase afundou de tanto peixe que tinha ali, tiveram que chamar outro barco, passaram um pouco para outro barco, foi aquela bênção. Mas olha só, a Bíblia diz, no versículo 11 de Lucas 5, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Não tem aí, não está projetado não, mas vou ler para você. E levando os barcos para a terra, Lucas 5:11, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo, diga deixar tudo. Presta atenção. Pedro era um cara que tinha uma empresa ali. Mas eles deixaram tudo e o seguiram. Andar com Deus é deixar tudo. Pedro deixou tudo para andar com ele. Entenda isso. Isso é muito importante. Então Pedro deixou tudo para andar com ele. Entenderam? Diga amém. Tudo, diga tudo. Então, o que acontece depois disso em Mateus 14, 28? Pedro está ali, no meio daquela tempestade. E Pedro fala assim, e Jesus aparece sobre as águas. Entenda isso, irmão, isso é muito importante. E Jesus aparece sobre as águas, Pedro ali está no meio do mar, remando, não consegue sair do lugar, naquela situação difícil. E Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Pedro olha e fala assim, és tu mesmo? Jesus falou, sou eu. Se és tu, manda eu ter contigo. E o Senhor chamou, vem Pedro. Sabe por que o Senhor chamou para andar com ele? Ele disse, vem. Já que o Senhor me chamou para andar contigo, eu deixei tudo e fui andar contigo. Então, já que o Senhor me chamou para andar contigo, eu estou vendo se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. E Jesus disse, vem, e Pedro começou a andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque quando eu ando com Ele, Ele mesmo, eu acesso o mesmo ambiente que Ele acessa, eu ando aonde Ele anda, eu ando na mesma plataforma que Ele anda, eu vivo as mesmas experiências que Ele vive. Se eu deixei para andar com Ele, aonde Ele está pisando, eu posso pisar também. E Pedro começou a andar sobre as águas. Entenda isso, o mesmo ambiente que Ele está, é possível que você esteja com Ele, porque você está caminhando com Ele. Então você pode viver coisas que você não está acostumado a viver nessa esfera terrena que você está. Se você decidiu caminhar com Ele, você vai andar no mesmo lugar que Ele anda. Jesus andou sobre as águas e Pedro estava ali andando sobre as águas. Andar com Ele, caminhar com Ele. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Entenda isso. Não foi Deus que andou com Enoque. Foi Enoque que andou com Deus. Por quê? Porque quem define o destino não é Enoque, é Deus. Porque andar com Deus não é se preocupar com o destino, é se preocupar com a companhia. Ah, vocês não entenderam. Andar com Ele
não é se preocupar com o destino. Andar com ele, aí você está preocupado, é com a companhia dele. Não importa o destino, se eu estou com ele, está tudo certo. Fiz planos para estar em tantos outros lugares. Eu tinha projetos para fazer tantas outras coisas, nunca foi estar aqui. Mas eu decidi abrir mão de todos os meus projetos para andar com ele. E é isso que você tem que fazer, porque não importa o destino. Importa se eu estou com ele. Quando ele aparece em Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é andar com Deus. O destino. Para onde eu vou? Nem perguntou. Abraão nem perguntou. Porque Abraão estava preocupado. Era com a companhia. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão, se for para preocupar com o lugar, nem vem. Nem vem. Andar com Deus não é se preocupar com o destino. Deus não quer que você caminhe com Ele por causa do destino, mas sim pela companhia. Deus não mostrou para Abraão o que ele tinha preparado. Imagina, Deus tinha algo grandioso para Abraão, mas Deus não revelou a Abraão. É como se Deus tivesse um presente muito bonito, colocasse atrás das mãos e falasse assim, Abraão, vem, sai daí de onde você está, vem andar comigo. Para onde? Não perguntou. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar para onde. Deus não mostrou para Abraão que tinha preparado. Deus estava dizendo, primeiro você caminha comigo, depois eu vou te mostrar. E ao longo do tempo, Abraão se tornou amigo de Deus. Ele não se tornou amigo de Deus por causa do destino, por causa do lugar que ele ia. Para onde eu vou, não é isso. Ele não se tornou amigo de Deus por causa do destino que era preparado para ele. Não. Ele se tornou amigo de Deus por causa do convívio com Deus. E olha, Deus disse para ele, amigo, anda comigo e ser perfeito. Gênesis 17:1. Anda comigo e ser perfeito. Interessante isso. Deus não está exigindo para Abraão perfeição sem condição, porque o que é com quem você anda é com quem você se parece. Então, falando, anda comigo que você vai ser perfeito. Anda comigo que você vai ser perfeito. Porque a influência da companhia vai mudar a sua vida. Não tem como você andar com ele e viver em pecado. E eu passei um aperto danado uma vez, porque eu não observei a companhia que eu estava andando. Entenda isso. Isso é um perigo, irmãos. As aparências enganam. Tem um ditado antigo que diz assim, diga como que tu andas, e eu direi quem tu? Diga como quem tu andas, eu direi quem tu és. Por quê? Porque a companhia vai fazer a influência. E eu sempre me preocupei com isso. Eu lembro que eu morava na cidade pequena, lá no interior de Minas, e meus amigos, nossa, daquela cidade pequena, sempre, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas tinha um amigo ali que eu gostava, então minha mãe disse, meu filho, esse menino não é gente boa. Meu filho, esse menino, mãe, mas não, porque é o pai, meu filho, mas você não conhece o menino, mãe? Mas eu conheço a família. Mas você nem conhece o menino? Eu conheço o pai e a mãe. E não é gente boa. Não pode dar frutos bons uma árvore ruim. Sempre aprendi isso. Então eu comecei sempre a observar quem eram as pessoas com quem a gente estava andando. Mas um dia, irmãos, eu me descuidei. E eu peguei um voo daqui para Miami, e foi um camarada do meu lado. E eu fui conversando com ele. E o cara puxou o assunto, gente boa, bom de papo, o cara assim, você olhava para ele assim e falava, meu Deus, gente boa. Você nunca traria um mau juízo daquele rapaz não, mais velho que eu. Aquele homem, abençoado, bem vestido, apresentável, conversava direitinho, conversava bem. Perguntei para ele, perguntou para mim o que eu fazia ali, eu estava fazendo nos Estados Unidos, eu perguntei para ele, tinha negócios lá também. Enfim, descemos no aeroporto. O que geralmente eu fazia? Eu pegava um trem do aeroporto e andava cerca de 45 minutos e chegava na cidade da qual eu tinha um apartamento lá e tinha uma loja lá. E aquele dia ele falou comigo assim,
Você vai pegar o trem? Você tem carro, está com carro no estacionamento? Aí não, o carro está lá no apartamento, eu pego o trem para não ficar pagando o estacionamento aqui, já tem um mês que eu estou em São Paulo. Eu falei, não, vamos comigo. Tem um amigo meu que vem me buscar aqui. Eu estou indo na tua direção que você está indo. É um pouquinho antes, mas eu até te deixo lá, não tem problema. Eu falei, sério? Parecia bem assim ou não? Ela 8 horas de viagem, 8 horas e meia de viagem, você chega, você está louco para chegar em casa, né? O próximo trem ia sair daí 40 minutos, eu falei assim, 40 minutos já estou lá. E aí entro eu, irmão, dentro daquele carro. O rapaz chegou, era um rapaz novo. Chegou, era filho do sócio dele. Chegou lá, me apresentou o rapaz, eu entrei no banco de trás e foi embora. Irmãos, deu uns 15 minutos que nós estávamos andando, nem isso. O rapaz me tira um baseado desse tamanho. Vai vendo. E ele fala assim, essa aqui é da boa, falou para ele. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vi a hora de chegar. Irmãos, aquilo ali eu já... E os dois começaram a fumar maconha dentro do carro. E com os vidros fechados, irmãos. Aquilo virou um negócio ali dentro. Imagina, eu falei assim, meu Deus. E o rapaz ficou doido, andava naquele trânsito, naquela estrada, para lá e para cá, cruzando para todo lado, doido, irmãos, doido. E o cara só falava para ele assim, man, slow down. E ele, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei desesperado, só comecei a orar ali dentro. Foi só falta esse pastor de São Paulo, preso nos Estados Unidos. Passou 1000 coisas na minha cabeça ali, irmãos. Olha o que é. Olha o que é. Falei, Senhor, eu só pedia perdão ali. Senhor, não permita que a polícia pare esse carro, porque nessa doideira que esse jovem está aí, a polícia vai parar. Se tiver mais droga nesse porta-malas desse carro, que eu não sei. Passei um sufoco, irmãos, que vocês não têm ideia. Na hora que ele parou lá, que eu desci do carro, eu dei muito glória a Deus. Eu já estava até meio tonto já. Era muita fumaça aquele carro. E eles não baixaram o vidro, irmãos. Eu ficava assim, Mas enfim. Olha o que é o descuido da companhia. Sabe aquela companhia que começa a tirar você dos propósitos? Isso acontece demais. Cuide-se. Cuidado. Porque a companhia vai mostrar quem você é. E Deus está dizendo para Abraão, se você andar comigo, você vai ser perfeito. E se você andar comigo, você vai se parecer com o segundo Enoque, porque Enoque andou comigo e eu decidi tomá-lo. Sabe por que nós temos dificuldade de andar com Deus? Porque Ele quer te dar o céu e nós queremos o mundo. Jesus tem misericórdia. Deus quer nos dar o céu e nós queremos aqui, apegado a isso aqui. Em Amós 3:3 vai dizer assim, porventura andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Não é Deus que não quer andar com você. É que muitas das vezes nós que não queremos andar com Ele, porque o problema é que achamos que Deus tem que andar conosco do jeito que nós queremos que Ele ande. E porventura poderão andar 2 juntos se não tiver de acordo. E Deus sempre vai nos dar uma chance de nós endireitarmos o nosso caminho e andarmos com Ele. Em João 8, aquela mulher que é pega num ato de adultério, Jesus ali advoga por ela, ela ia ser apedrejada, ela estava num caminho totalmente torto. Jesus advoga por ela é absolvida daquela sentença de morte, mas Jesus fala com ela assim, olha, vá e não peques mais. Não peques. Deus sempre vai nos dar oportunidade para ajustarmos. Sempre vai nos dar a oportunidade de andarmos direito. Diga novamente aí, andar com Deus. Diga, eu quero andar com Deus. Primeiro de João, capítulo 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Dá para projetar aí? Eu gostaria que todos lêssemos juntos. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
Que Deus é? Deus é? E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem anda com Deus, anda na luz e não anda nas trevas. É fácil saber se você está andando com Deus. É fácil saber. Por isso que tem um monte de gente que quando decide andar com Deus, escuta por aí: pô, e aí? Você sumiu? Você não bebe mais? Você não usa mais? Você não se prostitui mais? Não mente mais? Você não vai mais nas baladas? O que aconteceu? Você virou careta? Não é que você virou careta, é que você decidiu andar com Ele. Você decidiu ser purificado pelo sangue dEle. Andar com Ele é andar na luz. E sabe por quê? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi andou com Ele. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. 1 Reis 9, 4 vai dizer assim, Deus falando para Salomão. Bom, isso faz todo sentido e muda muito como nós vemos a história de Davi. Deus fala para Salomão: se tu andares perante mim, como andou Davi, seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade. Aí você começa a entender por que Davi teve tantas vitórias. Aí você começa a entender por que Davi, quando viu Golias, não se preocupou com o gigante, não se preocupou com a situação. Davi, quando viu Golias, ele falou assim: quem é esse cara aí? Porque eu estou andando com ele, eu estou andando com Deus. E Davi, quando pega aquela funda e atira em Golias, com aquela pedra, a pedra crava na testa daquele gigante. Olha, imagina, não sei se você já teve essa experiência. Você vai andando, quando você bate em algo, o que faz? Você cai para trás, sim ou não? Mas olha o que é andar com Deus. A Bíblia diz que aquela pedra, na hora que bateu na testa de Golias, ele caiu para frente. Porque não foi a pedra que atingiu Golias. Porque se você está andando com Deus, Deus está lutando as suas guerras, está derrubando o seu gigante. Foi Deus que derrubou Golias, e ele caiu com o rosto em terra. Davi só pegou a espada e cortou a cabeça dele. Andar com Deus. E a Bíblia diz que Deus falou para Salomão: se você andar comigo, assim como seu pai andou, você vai ter um grande propósito na sua vida. Você vai construir um templo para mim. Faz toda a diferença. Deus está dizendo: seu pai andou comigo, e se você andar comigo, você vai construir um templo. Muitas das vezes esperamos que Deus nos dê grandes projetos. Deus deu um projeto magnífico para Salomão. Salomão experimentou algo maravilhoso de Deus na construção daquele templo. Glória de Deus desceu. Deus falou pessoalmente com ele. Deus desceu naquele lugar e a glória dele foi manifesta. Deus deu um propósito maravilhoso para Salomão. Muitas das vezes esperamos que Deus também nos dê grandes projetos, grandes propósitos. Mas não acontece nada. É porque decidimos andar com todo mundo, menos com ele. Com quem nós estamos andando? Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque para si Deus o tomou. Andar com Deus não é ter destaque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. É estar no anonimato. Não viram, não se viu mais Enoque. E andar com Deus não é ter holofotes para você. Andar com Deus não é ganhar milhões de seguidores no Instagram. Andar com Deus não é ser aplaudido por multidões. Não é isso. Mas não parece estranho? Porque tem muita gente preocupando andar com Deus para estar em destaque. Tem muita gente dizendo que quer andar com Deus, mas para estar em evidência. O cristianismo virou moda hoje. Mas se você quiser estar em destaque, você deve andar com qualquer pessoa, menos com ele. Porque João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu
diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Andou Enoque com Deus e não se achou mais. Não se via Enoque. Não é ter destaque. Salmos 46, 10 vai dizer assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entenda isso, irmão, isso aqui é uma chave maravilhosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquietai-vos no original grego significa sair de cena. O aquietai-vos no original é sair de cena. Deus está dizendo: sai de cena e saberás que eu sou Deus. Estamos entendendo? Diga amém. O protagonista, sabe quem é o protagonista? O protagonista é o principal, é o ator principal. O protagonista tem que ser Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Portanto, Deus para si o tomou. Quero destacar duas coisas. Primeiro, eu destaquei que aquietai-vos, de sair de cena. É a mesma palavra usada no hebraico e no grego. Sair de cena. Não se viu mais. Portanto, para si Deus o tomou. Tomar aqui, tanto no hebraico quanto no grego, é tomar rapidamente. É raptar. É arrebatar. Ah, vocês não entenderam. Gente, tomar aqui, andou Enoque com Deus e foi arrebatado. Ah, se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Porque Enoque é o símbolo da igreja do arrebatamento. Entenda isso. Enoque é o símbolo da igreja do arrebatamento. Porque a igreja do arrebatamento só será arrebatada se ela andar com Deus. A igreja do arrebatamento é a igreja que caminha com Deus na terra, até o ponto de Deus dizer assim: vou tomar para mim, vou arrebatá-la daqui, vou tirá-la, vou levá-la. Diga bem alto: tomou. É a mesma expressão de Lucas, no capítulo 17, versículo 36. Põe aí para mim. Lucas 17, 36. É a mesma expressão usada lá no Gênesis, que Deus tomou a Enoque. É a mesma expressão usada aqui em Lucas 17, 36. Consegue projetar aí? Gostaria que todos lessem esse versículo junto comigo. Lucas 17, 36. Está difícil? Tá, posso ficar esperando. Ah, veio. Então vamos. Todo mundo junto aqui. 2 estarão no campo. 1. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. 1 será tomado. O que aconteceu com Enoque? Ele foi tomado. Preste atenção nisso. No início da mensagem eu disse que tinha quantos Enoques? 1 será e o outro será. E qual Enoque você é? Um será deixado e o outro será tomado. Um vai para a Nova Jerusalém e o outro vai ficar aqui numa cidadezinha aqui nessa terra. Eu não sou o Enoque da geração de Caim, eu sou o Enoque da geração de Sete. Eu não ficarei habitando em uma casa aqui nessa terra. Eu vou habitar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde os muros de cristais, e Jesus está no meio dela, porque eu sou o Enoque da geração de Sete. Eu serei tomado, porque eu decidi andar com Deus. Louvado seja o Senhor. E se você decidiu, dá uma salva de palmas ao Senhor aí. É isso que vai acontecer conosco, gente. Se Enoque é a sombra do arrebatamento da igreja, então a igreja caminha com ele aqui na terra. Anda com ele aqui na terra, vai para o trabalho com ele aqui na terra, vai para a escola com ele, vai para a igreja com ele, está andando com ele. Se quisermos sermos tomados como Enoque foi, temos que andar com ele todos os dias. Porque assim como Enoque, nós não sabemos quando isso pode acontecer. Nós não sabemos quando isso pode acontecer. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados. Seremos tomados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. E eu finalizo aqui. Quem anda com Deus tem a revelação do que irá acontecer. Deus fala para Abraão: esconderia eu alguma coisa de Abraão? Quem anda com Deus, Deus mostra projetos futuros. Olha bem isso, gente. Quem anda com Deus tem a revelação do que vai acontecer. Pela fé, Enoque andou com Deus e se tornou o primeiro profeta. Judas 1:14. Projeta para mim aí, por favor. Judas 1:14. Rapidinho. Judas 1:14. Andar com Ele. Andar com Deus. Pela fé. Pela fé. E andou Enoque com Deus. Olha bem, irmãos. Olha só. E destes profetizou também quem? E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor, com milhares de seus santos. Ei, ele está dizendo lá o que está escrito em Apocalipse, quando a Bíblia nos fala que o Senhor virá sobre as nuvens, e um exército juntamente com ele. É esta revelação que Enoque está tendo lá. Enoque foi o primeiro profeta. Deus já estava revelando para Enoque o fim dos tempos. Andar com Deus significa ter a revelação das coisas que virão. Enoque foi o primeiro profeta escrito, relacionado na Bíblia. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus. Então, andar com Deus não é somente uma atitude, mas uma atitude de fé. Voltando lá em Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus para si o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé, diga sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O seu dinheiro não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a sua fé. Você pode fazer uma oferta de muito dinheiro, mas se não tiver fé, não serve para nada. Seu culto sem fé é melhor ter ficado de braço aberto. Por que adianta vir e não agradar a Deus? Nós estamos reunidos para Ele, por Ele, tudo é para Ele. Entenda isso. O propósito aqui é que nós exercitamos essa nossa fé. Meu Deus, eu quero agradar a Ti. Por quê? Deus está dizendo, em tudo que aprendemos hoje, ei, eu gosto de fé. Eu me alegro com atitudes de fé. Se é para louvar, vamos louvar com fé. Se é para orarmos, e nós estaremos fazendo isso daqui a pouco, oramos com fé. Se for para pregar, tem que ser com fé, porque aquele que se aproxima dele, é necessário crer que Ele existe
E Ele é tão misericordioso que Ele vai recompensar esse ato de fé. Galardoador é recompensar. Galardão é salário, é recompensa. Olha bem isso. Deus nos fala que nós devemos viver por fé. Em Abacuque 2, 4, vai ser a primeira vez que essa palavra é dita, que essa frase é dita, no Antigo Testamento ainda. O justo viverá da fé. E essa frase se repete 3 vezes no Novo Testamento. Viver por fé. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar por fé. Por quê? Porque quem anda com Ele, quem anda com Ele, tem que ter fé. Senão não faz sentido. Como é que você vai andar com Ele? Se você não tiver fé, precisamos de fé para andar com Ele. Precisamos de fé para crer que Ele está cuidando de nós. Precisamos de fé para crer que Ele está nos galardoando, nos presenteando a todos os dias. Porque eu saio de casa e falo: Senhor, eu estou andando contigo. Sabe, entender isso, entender esse relacionamento, entender essa intimidade, tudo que está direcionado na Bíblia está dizendo o seguinte: ei, eu quero ter intimidade, relacionamento com você, vem andar comigo. Eu vou te galardoar, se você fizer isso com fé. Pela fé, andou Enoque com Deus, e Deus se agradou tanto, que Deus o tomou para si. A igreja que está aqui na terra, se estiver andando com Deus, eu posso te garantir que em breve nós também seremos tomados. Em breve nós também seremos tomados. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. E eu quero fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir. Eu quero dizer para você que você pode sair daqui hoje andando de uma forma diferente do que você tem andado. Andar por fé, irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E Enoque está aqui para nos ensinar, para nos mostrar que é possível crescer na fé. Crescer na fé, porque se você anda com Ele pela companhia, tudo mais Ele vai te acrescentar. Se você anda com Ele pelo que Ele é, pelo que Ele representa, tudo que é dele, Ele vai te oferecer, Ele vai te dar, você vai acessar. Se você vê a atitude de Abraão sair e decidir andar com Deus, foi um dos homens mais ricos que a terra já teve, sem Abraão pedir nada de dinheiro para Deus. Mas ele andou por fé, ele tomou uma decisão. Ei, andar por fé é saber que aquela dificuldade que está lá na sua casa, que está lá no seu trabalho, que está lá na sua escola, que está lá na sua saúde, que está lá naquele diagnóstico médico, essa dificuldade que você está vendo, significa o seguinte: olha, eu sei que se eu andar com Ele, Ele vai cuidar de todas essas coisas. Eu sei, se eu valorizar Ele acima de todas as coisas, Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas precisamos de fé para isso, gente. De fé para isso. Eu quero orar por você. Eu vou ungir a sua vida, para que você saia daqui com mais fé do que você entrou. Para que você saia daqui com atitudes, e esse passo que você vai dar: Senhor, talvez eu estou andando com o Senhor em algumas áreas da minha vida, mas tem áreas que eu estou deixando o Senhor para trás, porque eu não estou vendo fé para o Senhor cuidar delas, porque eu sei que eu não estou tendo fé para entregá-las, porque se eu tivesse fé para entregá-las, eu não estaria preocupado com elas. Se eu tivesse fé para poder deixar o Senhor cuidar, eu não estaria perdendo noite de sonos por ela. Se eu tivesse fé para deixar o Senhor agir nessa situação, eu não estaria acordando de manhã com aquilo na cabeça, não dormindo de noite, acordando de madrugada, pensando no problema, pensando na situação, pensando como eu vou resolver. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, vem andar comigo, eu vou cuidar de tudo isso para você.
vem andar comigo, que eu vou cuidar da sua casa. Vem andar comigo, não para que eu cuide da sua casa, mas vem andar comigo, porque eu prometo para você que eu cuidarei de todas as outras coisas. Que o objetivo é amar, ame a Deus. Primeiro mandamento, e é um mandamento que é uma decisão: ame a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Ame a Ele. Amar a Ele é decidir andar com Ele. Então eu vou descer. Eu e a pastora Rose, o Miguel e o Milton estaremos ungindo você que quer sair daqui com fé, para caminhar com Ele, independente da situação. Precisa aumentar a sua fé? Você veio no lugar certo. Precisa ter sua fé mais fortalecida? Enoque nos ensina: ande com Ele, ande com Ele, entregue a Ele. Senhor, fale com Ele, coloque o seu coração diante dEle. Andar com fé precisa de uma atitude de fé para andar com Ele. E você que precisa ter sua fé acrescentada, enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar, vir aqui, nós estaremos ungindo você.